Você já percebeu que, à medida que envelhecemos, não é a visão que primeiro dá sinais de cansaço, nem mesmo a memória, mas sim as pernas? Sim, suas pernas enfraquecem primeiro, e isso não acontece por acaso. O corpo humano é como uma máquina complexa. Ele mostra os sinais mais críticos justamente nos pontos que sustentam toda a estrutura. Quando as pernas começam a perder força, não estamos apenas falando de músculos fracos, mas de uma perda silenciosa de independência, de vitalidade e até de esperança de viver com autonomia. Imagine por um momento não conseguir mais caminhar até a padaria da esquina, subir os degraus da sua própria casa ou brincar com os netos no quintal. Parece um cenário distante? Pois saiba que, sem os cuidados certos, essa realidade chega mais rápido do que você imagina. Mas aqui está a parte surpreendente. Existem 6 alimentos simples, acessíveis e muitas vezes esquecidos no dia a dia que podem literalmente devolver força às suas pernas e ajudar você a se manter firme, estável e cheio de energia. O que vou revelar agora não é apenas uma lista de comidas, mas sim um verdadeiro mapa para fortalecer seu corpo de dentro para fora. E antes que você pense que é tarde demais, deixe-me garantir: nunca é tarde para recuperar a vitalidade, mesmo após os 60, 70 ou 80 anos. Você sabia que a fraqueza nas pernas é considerada por médicos e pesquisadores um dos primeiros sinais de envelhecimento acelerado? É como se fosse um aviso do corpo dizendo: "Ei, algo precisa mudar agora." E se você ignorar, esse aviso pode evoluir para quedas, dores constantes, limitações e até doenças mais sérias, como sarcopenia, a perda rápida e perigosa de massa muscular. Mas, e se eu disser que, ao incluir esses alimentos estratégicos no seu prato todos os dias, você não apenas evita esse declínio, como também constrói um futuro de mais movimento, confiança e independência? É exatamente isso que você vai descobrir hoje. Imagine-se caminhando com passos firmes, sem medo de tropeçar, sem aquela sensação de cansaço que parece subir pelas pernas como se fosse uma corrente elétrica sugando suas forças. Agora, imagine que essa transformação pode começar pela sua próxima refeição. Parece incrível, não é? Pois bem, é exatamente o que está ao seu alcance. E aqui vai um segredo que pouca gente comenta. Fortalecer as pernas não depende apenas de exercícios. Claro, a atividade física é importante, mas sem a nutrição correta, os músculos simplesmente não têm combustível suficiente para crescer, se recuperar e se manter resistentes. É como tentar acender uma fogueira sem lenha. Não importa quanto esforço você faça, o fogo não vai pegar. Por isso, cada um desses 6 alimentos tem um papel crucial: fornecer proteínas específicas, minerais indispensáveis e até compostos antioxidantes que rejuvenescem seus músculos de dentro para fora. Você já parou para pensar por que alguns idosos parecem ter uma energia infinita, andando quilômetros, cuidando da horta, viajando e mantendo um sorriso estampado no rosto, enquanto outros, da mesma idade, mal conseguem levantar de uma cadeira? A diferença está, em grande parte, naquilo que eles colocam no prato diariamente. É aí que entra o poder da nutrição estratégica. E aqui vai outro ponto que você precisa refletir. A fraqueza nas pernas não é apenas um problema de músculos. Ela está diretamente ligada à saúde do coração, da circulação sanguínea e até do cérebro. Afinal, pernas fortes garantem uma boa circulação que leva oxigênio e nutrientes para todo o corpo. É como se elas fossem a base de uma casa. Se os alicerces não estão firmes, o resto da estrutura começa a rachar. Então, quando você fortalece as pernas, não está apenas ganhando músculos, está também protegendo sua saúde como um todo. E eu sei que talvez agora você esteja se perguntando: mas que alimentos são esses afinal? Será que eu já como alguns deles sem perceber? Ou será que estou deixando de lado justamente o que mais poderia me ajudar? A resposta pode surpreender você, porque muitos desses alimentos não são exóticos, caros ou difíceis de encontrar. Pelo contrário, eles estão disponíveis em qualquer supermercado,
Muitas vezes custam menos do que produtos industrializados e podem mudar completamente a sua disposição em poucas semanas. Mas antes de revelar o primeiro deles, quero que você faça um exercício rápido de imaginação. Pense em alguém que você admira, que apesar da idade, continua ativo, cheio de energia e inspiração. Pode ser uma vizinha que caminha todos os dias, um parente que nunca para quieto, ou até uma celebridade que parece desafiar o tempo. Agora, pense, será que essas pessoas conseguiram isso por sorte? Ou será que existe uma estratégia, um cuidado silencioso que mantém as pernas e a saúde delas em plena forma? Pois bem, essa estratégia pode ser sua também. E não é só sobre viver mais tempo, mas sobre viver melhor. Porque de que adianta chegar aos 90 anos se cada passo for um desafio doloroso? O verdadeiro segredo está em manter a vitalidade. E é isso que esses alimentos vão trazer para você: força, energia e a chance de aproveitar cada momento da sua vida com autonomia. Agora, prepare-se, porque estamos prestes a abrir esse baú de revelações. Você vai descobrir, em instantes, quais são esses 6 alimentos que fortalecem as pernas rapidamente e como eles agem no seu corpo. O primeiro deles, por exemplo, é tão comum que talvez você já tenha em casa neste exato momento, mas provavelmente nunca imaginou o quanto ele poderia ser poderoso para os músculos. E aqui vai uma dica. Ele é rico em proteínas de alta qualidade e contém um mineral que é como ouro puro para suas fibras musculares. Mas calma, eu vou te contar mais sobre ele daqui a pouco. E enquanto você espera por essa revelação, quero que guarde bem esta frase. Suas pernas são o reflexo do seu futuro. Se você cuida delas hoje, garante a liberdade de amanhã. Se você as ignora, perde não só a força, mas também a chance de viver plenamente. Agora que você já entendeu por que suas pernas enfraquecem primeiro e como isso afeta toda a sua saúde, chegou o momento de revelar os alimentos que podem transformar sua realidade. Mas antes de citar cada um deles, é importante compreender o porquê de a alimentação ser a chave para esse fortalecimento. Quando falamos em pernas fortes, não estamos falando apenas de músculos visíveis, mas de fibras que precisam ser alimentadas diariamente com proteínas, vitaminas, minerais e antioxidantes. É como uma construção. Você não ergue um prédio com tijolos ruins, certo? Do mesmo jeito, seu corpo não vai se sustentar comendo apenas alimentos ultraprocessados, cheios de açúcar e gordura ruim. E aqui está o primeiro grande segredo: o ovo. Sim, o simples e tradicional ovo. Muita gente não imagina, mas ele é considerado uma das fontes mais completas de proteínas, repleto de aminoácidos essenciais, aqueles que o corpo não consegue produzir sozinho. Além disso, o ovo contém vitamina D, que ajuda a fixar cálcio nos ossos e a manter os músculos ativos. Imagine que cada vez que você come um ovo, está enviando tijolos novos e de qualidade para reconstruir suas pernas, fibra por fibra. É como se você estivesse reforçando os alicerces do seu corpo. Mas não para por aí. Existe um segundo alimento que costuma passar despercebido na mesa dos idosos: o feijão. Rico em ferro e magnésio, ele combate a fadiga muscular e ajuda na oxigenação do sangue. Sem ferro, o corpo não consegue transportar oxigênio de maneira eficiente, e isso resulta em cansaço constante e fraqueza nas pernas. Agora, pense comigo. Quantas vezes você já ouviu falar que o brasileiro é forte como o feijão? Não é apenas um ditado popular, é ciência pura. Colocar o feijão no prato é como turbinar o combustível que mantém suas pernas em movimento. E se eu te contar que existe um terceiro alimento capaz de potencializar esse efeito ainda mais? Estou falando do salmão. Talvez você ache que ele é caro ou difícil de encontrar, mas existem versões acessíveis, como o salmão congelado ou até a sardinha, que possuem a mesma riqueza em ômega 3. Esses ácidos graxos são essenciais para reduzir inflamações, melhorar a circulação sanguínea
e dar mais resistência muscular. Imagine suas pernas como motores que precisam de óleo lubrificante para funcionar sem atrito. O ômega 3 faz exatamente isso. Mantém suas articulações saudáveis e seus músculos prontos para responder com força. E aqui, eu abro um pequeno parêntese. Você já se perguntou por que algumas pessoas têm câimbras constantes nas pernas, principalmente à noite? Muitas vezes, isso está ligado à falta de magnésio e potássio na dieta. E é exatamente aí que entra o quarto alimento da nossa lista: a banana. Simples, barata e deliciosa, ela é como uma injeção natural de potássio, que ajuda a regular a contração muscular e evita aquelas dores repentinas que roubam seu sono. A banana é como um aliado fiel, sempre pronto a entrar em ação quando suas pernas mais precisam. Mas espere, porque ainda não terminamos. O quinto alimento é um verdadeiro tesouro escondido: a batata doce. Ela fornece energia de forma lenta e constante, evitando picos de açúcar no sangue e garantindo combustível estável para seus músculos. Pense na batata doce como uma bateria de longa duração, que mantém suas pernas em movimento firme do início ao fim do dia. É exatamente por isso que atletas, mesmo jovens e saudáveis, consomem batata doce em suas dietas, porque ela sustenta a força muscular por horas. Se funciona para eles, por que não funcionaria para você? E finalmente, chegamos ao sexto alimento, que talvez seja o mais surpreendente de todos: as folhas verdes escuras, como couve, espinafre e brócolis. Ricas em cálcio, magnésio e antioxidantes, essas folhas funcionam como uma faxina interna, limpando as células dos radicais livres que enfraquecem os músculos. É como se, a cada garfada, você estivesse rejuvenescendo suas pernas por dentro, devolvendo vigor e prevenindo doenças silenciosas. Agora, me diga, você já imaginava que um simples prato de couve poderia ser tão poderoso? E perceba que cada um desses 6 alimentos age em conjunto. Não é sobre escolher um ou outro, mas sobre incluir todos de forma equilibrada no seu dia a dia. É como montar um time campeão. Cada jogador tem uma função, mas juntos eles são imbatíveis. O ovo constrói, o feijão oxigena, o salmão lubrifica, a banana protege, a batata doce sustenta e as folhas verdes rejuvenescem. Agora, imagine esse exército trabalhando dentro do seu corpo, fortalecendo suas pernas passo a passo, até você sentir na prática que sua energia voltou. E talvez você esteja pensando: será que realmente faz diferença mudar a alimentação agora? Não é tarde demais? A resposta é simples: não, nunca é tarde. Estudos mostram que idosos que mudam sua dieta para incluir alimentos ricos em proteínas e nutrientes essenciais conseguem recuperar massa muscular, melhorar o equilíbrio e até reduzir o risco de quedas em poucos meses. É como se o corpo tivesse a incrível capacidade de se renovar, desde que você dê a ele os recursos certos. E mais, ao cuidar da força das pernas, você está também prevenindo problemas no futuro. Quantos casos você já ouviu de pessoas que sofreram quedas em idade avançada e nunca mais se recuperaram da mesma forma? Muitas vezes, o ponto de partida para essa fragilidade é justamente a falta de força muscular. Agora, pense na diferença. Você pode ser a pessoa que evita esse destino, simplesmente cuidando do que coloca no prato todos os dias. Mas aqui vai uma pergunta importante. Será que você já está cometendo erros na alimentação que estão sabotando suas pernas sem perceber? Talvez consumindo excesso de açúcar, refrigerantes ou alimentos ultraprocessados que inflamam o corpo e roubam nutrientes preciosos? É como encher o tanque de um carro com combustível adulterado. Cedo ou tarde, ele vai parar de funcionar. Se você se identificou com isso, saiba que é hora de virar o jogo. E lembre-se, suas pernas são a base de toda a sua independência. Quando elas estão fortes, você se sente capaz de enfrentar qualquer desafio. Quando estão fracas, até o menor movimento parece um obstáculo.
Mas a boa notícia é que você tem o poder de mudar isso agora mesmo, com escolhas simples e inteligentes. No próximo bloco, você vai descobrir algo ainda mais surpreendente. Como combinar esses alimentos com pequenos hábitos do dia a dia pode acelerar ainda mais o fortalecimento das pernas. Além disso, vou revelar por que algumas pessoas conseguem resultados rápidos enquanto outras parecem estacionar, mesmo tentando de tudo. A resposta pode mudar completamente sua visão sobre saúde e envelhecimento. Agora que você já conhece os 6 alimentos capazes de fortalecer suas pernas de forma rápida e natural, chegou o momento de dar um passo ainda mais importante: entender como usá-los no dia a dia e por que eles funcionam tão bem quando combinados com pequenos hábitos, que talvez você nunca tenha imaginado. Porque não basta apenas saber o que comer, é preciso saber como transformar isso em uma rotina que realmente gera resultados duradouros. Pense nas suas pernas como árvores que sustentam o peso de toda uma floresta. De nada adianta regar uma vez por mês, não é? Elas precisam de cuidado constante, gota a gota, todos os dias. Assim também acontece com o seu corpo. O ovo que você come no café da manhã, a banana no lanche da tarde, a batata doce no almoço, o feijão na janta, cada refeição é como uma rega estratégica que fortalece as raízes da sua vitalidade. E aqui entra algo que muitas pessoas não percebem. A consistência é o verdadeiro segredo. Não adianta experimentar por uma semana e desistir. O corpo precisa de tempo para reconstruir o que foi perdido ao longo dos anos. Pense nisso como uma conta bancária. Cada alimento saudável é um depósito de energia, força e saúde. Quanto mais você deposita, mais rico fica. E quanto mais você enche essa conta, mais liberdade você compra para o futuro. Agora, imagine a seguinte cena: uma pessoa com 70 anos, que começou a incluir esses alimentos em sua dieta diariamente, passa de alguém que tinha medo de cair a alguém que agora faz caminhadas longas, sorri mais e se sente confiante novamente. Esse não é um caso isolado. Estudos comprovam que idosos que melhoram a alimentação podem ganhar até 20% a mais de força nas pernas em poucos meses. Isso significa mais autonomia, menos dor e mais prazer de viver. Mas claro, existe um detalhe que diferencia aqueles que têm resultados dos que não têm, os hábitos que acompanham essa alimentação. Por exemplo, hidratar-se bem ao longo do dia é fundamental para que os nutrientes sejam transportados para as células. Beber água suficiente é como dar combustível para o caminhão que leva esses nutrientes até os músculos. Sem água, nada chega ao destino. Outro hábito poderoso é praticar movimentos simples, como levantar-se da cadeira algumas vezes ao longo do dia, fazer pequenas caminhadas dentro de casa ou subir alguns degraus. Você não precisa de academia ou equipamentos caros. Precisa apenas movimentar o corpo para mostrar aos músculos que eles ainda são necessários. É como se você desse uma ordem clara: ei, continuem fortes, porque eu ainda tenho muito a viver. E é nesse ponto que você percebe a mágica. Os alimentos fornecem os blocos de construção, e o movimento dá a ordem para que esses blocos sejam usados. É a combinação perfeita entre nutrição e ação. Sem um, o outro não. Funciona tão bem. Mas quando você junta os dois, os resultados aparecem rapidamente. E talvez você esteja se perguntando: mas será que eu consigo começar agora, depois de tantos anos comendo errado ou vivendo de forma sedentária? A resposta é um sim, absoluto. Nunca é tarde para reconstruir a força. Seu corpo tem uma incrível capacidade de regeneração. Ele está apenas esperando que você dê os ingredientes certos. E quando você faz isso, a resposta é imediata. Você sente mais energia, mais disposição e até mais clareza mental. E falando em clareza, preciso te contar algo muito importante. Pernas fortes não são apenas sinônimo de movimento, mas também de mente saudável. Isso porque a circulação
que começa nas pernas, alimenta o cérebro com oxigênio e nutrientes. Já percebeu que, quando você se sente fraco das pernas, parece também ficar desanimado, sem foco e até triste? Pois é, não é coincidência. O corpo é um sistema integrado, e quando as pernas estão firmes, o cérebro também agradece. Agora, antes de concluir, quero abrir um último loop que pode fazer você refletir profundamente. Se suas pernas enfraquecem, primeiro, isso significa que elas também podem ser o primeiro passo para reverter o envelhecimento acelerado. E se você cuidar delas com carinho, incluindo esses 6 alimentos e pequenos hábitos diários, pode não apenas evitar quedas e dores, mas também ganhar anos de qualidade de vida. Imagine-se daqui a 5 ou 10 anos, andando com segurança, viajando, cuidando da casa, dos netos e principalmente de si mesmo. Isso não é um sonho distante, é uma realidade possível. Então, não deixe para depois. Comece já a incluir o ovo, o feijão, o salmão ou a sardinha, a banana, a batata doce e as folhas verdes escuras no seu dia a dia. Faça disso um compromisso, com você mesmo, porque cada garfada é um investimento na sua independência. E se este vídeo trouxe valor para você, eu peço de coração, curta agora mesmo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas que também precisam dessa informação. Inscreva-se para não perder os próximos conteúdos que vão continuar revelando segredos preciosos para sua saúde e longevidade. Deixe seu comentário. Me conte se já consome algum desses alimentos e quais resultados você sente no seu corpo. Eu adoro ler e responder, porque cada história é uma inspiração. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Você pode estar ajudando alguém a recuperar a força das pernas e a alegria de viver. E por fim, se você ainda não assistiu ao vídeo anterior, eu recomendo fortemente que veja agora. Nele, eu mostro outros hábitos simples e surpreendentes que podem transformar sua saúde em pouco tempo. Tenho certeza de que, depois de assistir, você vai se sentir ainda mais motivado a cuidar de si mesmo. Lembre-se, suas pernas enfraquecem, primeiro, mas você tem o poder de fortalecê-las antes que seja tarde. O futuro começa hoje, no prato que você escolhe, na água que você bebe e no passo que você dá. E eu estarei aqui para caminhar com você nessa jornada.